paz do Senhor, bem-vindos ao canal Um Cristão no Espelho. Sou Felipe, seu anfitrião. Vamos meditar na Palavra de Deus. Vamos meditar sobre algo que eu acho muito interessante. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 10 até o versículo 12, fala sobre alguns pecados que se tornarão em destaque no final dos tempos. O contexto imediato do texto vai associar esses pecados ao contexto íntimo da igreja e dos cristãos. Mas, na minha visão, vejo que esse contexto ele não se restringirá exclusivamente aos cristãos. Mas essa realidade ela se ampliará de forma a estar em todo o mundo. Em todo o mundo. Essa não será uma realidade exatamente do cristão. A tristeza para nós, sim, é que essa realidade estará acontecendo também na igreja, né? E isso já aconteceu na época em que a igreja foi perseguida pelo Império Romano e perseguida pelos próprios falsos cristãos. E nos dias atuais acontecerá ainda e já está acontecendo, né? E aí eu gostaria de focar nessa reflexão nos dois pontos, no ponto geral e no ponto do contexto imediato que o texto fala. Vamos lá. Mateus, capítulo 24. Começando a partir do versículo 9 até o versículo 12. Então vos-ão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, dentro do contexto imediato, a gente vê que isso aqui está falando da igreja. Quando a igreja começou a ser perseguida pelo Império Romano, muitos, dentro do contexto da família, como diz Jesus, se levantará o pai contra o filho, a mãe contra a filha, o esposo contra a esposa, haverão dois divididos dentro de uma casa, né? Ou seja, Jesus mostrou que haveria de acontecer que pessoas haveriam de trair. Isso aconteceu muito, né? De pais que entregavam os filhos porque os filhos se tornaram cristãos, né? Isso ainda é uma realidade no contexto muçulmano, onde quando uma pessoa se converte ao evangelho, ele é perseguido, né, pelos cristãos. Ele é perseguido pelos cristãos. Minha mente voando, né? Pelos muçulmanos. Ele é perseguido pelos muçulmanos dentro daquele lugar lá. Por quê? Porque eles não aceitam, né? Eles vão contra a nossa fé. Então eles são perseguidos. Isso na atualidade. Naquela época eram perseguidos pelos pagãos. E depois passou a ser perseguido pelos católicos. Aqueles que se confessavam protestantes. Aqueles que seguiam os ensinamentos protestantes. Mesmo sendo cristão, mesmo muitas vezes indo à missa. E ao se confessar protestante, ou seja, seguir uma linha de raciocínio diferente da linha dos papistas, eles eram perseguidos pelos papistas, né? E essa realidade, né, fez com que muitos traíssem uns aos outros. Se você ler o livro dos Mártires, de John Foxe, você vai ver essa descrição assim, onde pessoas entregavam os outros assim, como se a pessoa fosse um demônio,
né? Quisesse excomungar ele mesmo, matar ele mesmo. E eram pessoas do seio íntimo, mulheres do seio íntimo, né? Que antes amavam de paixão os seus maridos, de repente passaram a enxergar o capeta no marido, só porque o marido, hoje eu estou bem trocando as coisas, né? Só porque o marido se tornou cristão. Né? Há relatos muito tristes naquele livro, e aquilo não ficou no passado. Né? E uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso aqui é uma coisa mais evidente no nosso contexto atual, onde surgem muitos falsos profetas. Aqui, quando a gente vê muitos falsos profetas, talvez a gente vai se associar ao que Jesus começou a dizer lá no início, quando ele disse que surgirão muitos falsos cristos. Sim, certamente esses falsos profetas, também alguns deles se intitularão Cristo. E a esses você vai facilmente identificar como falso profeta e vai falar assim: esse é um falso profeta. Então, esse é um falso Cristo, já sei que é mentira. Deixa para lá. Apesar disso, a gente se surpreende, né? Eu vi de um falso Cristo que se levantou lá na África. E o homem está arrastando multidões, a igreja dele está crescendo. A gente poderia ser evidente, né? Se se falou que é o Cristo, já é um anátema. Já poderia ser evidente. E isso é evidente para um cristão que lê a palavra, estuda a palavra. Mas para a grande maioria das pessoas que se auto-intitulam cristãos, ou que são cristãos nominais, ou que são cristãos por tradição, são cristãos que não conhecem a Bíblia, não seguem Jesus, não são cristãos de verdade. Essas pessoas são facilmente manipuladas, facilmente levadas como um rebanho, ou como um gado, como diz o povo, para um lado e para o outro. E aí essas pessoas são mentes que são capturadas por essas pessoas. E aí a gente se surpreende, mas como? Como essa pessoa, isso é tão fácil de se deduzir, o camarada se diz que é o Cristo, a gente sabe que não será assim, a palavra de Deus adverte. Então esse é um falso Cristo, é muito fácil. Mas e quando a pessoa está no seio da igreja, é um pastor, é um ministro, um homem que prega a palavra de Deus, mas ele não se intitula como Cristo, não. Mas ele é um profeta, um falso profeta, no caso, né? Não um profeta, mas um falso profeta. Ou seja, ele é alguém que, ao ser usado por Deus nos dons espirituais, se orgulha daquilo e começa a se desviar, dando ouvidos, como diz lá Paulo para Timóteo, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, por causa da hipocrisia de homens que têm a sua mente, né, comprometida lá por Satanás. Então, ou seja, é fácil se identificar um que se auto-intitula Cristo, é aquele que não se intitula Cristo, né, mas é um falso profeta. É um falso profeta, né, e que está aí semeando heresias, semeando doutrinas de demônios, né? Que outrora, como eu comecei a falar aqui, era pessoa usada por Deus, mas deixou-se corromper, agora está sendo usado por Satanás, né? E está enganando a muitos. Certamente ele usa o seu histórico para poder angariar simpatia para com as outras pessoas. Isso explode aos montes sobre esses falsos profetas, né? Vamos dar uma pausa aqui. Essa é uma série que nós vamos estar refletindo com você em 4 vídeos, né? Intitulada E Naquele Tempo. Fique com Deus, curta e venha nos assistir nos outros vídeos. Amém? A paz do Senhor.